Nós vamos, nesse instante, até São Paulo. Eu vou conversar com a Elane Gomes, minha irmã querida da Canção Nova, que está lançando o livro Propósito Divino para a Mulher. Daqui a pouco, semana que vem, final de semana, já tem um Kairós também com o mesmo tema deste livro. E nós vamos agora até São Paulo. Ela está lá com a gente para nos ouvir. Elane, seja bem-vinda, boa tarde. É com imagem, não é que ela tá com imagem? Bem-vinda, Elane, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo, muito obrigada, viu? Para mim é uma alegria, uma honra, viu? Estar aqui participando do seu programa, sabe que sou sua fã. Quer dizer que é a nossa apresentadora do jornal, a nossa repórter, agora a escritora também, o que aconteceu? Pois é, Ronaldo, graças a Deus já estava muito no meu coração, e você sabe que eu sou formada em língua portuguesa e literatura também, né? Sim. Então a escrita sempre fez parte aí da minha vida. E esse livro foi gestado há muito tempo, viu, Ronaldo? Ainda quando eu morava lá em Cachoeira de Paulista, antes de ser casada. Mas era algo que eu achava que Deus estava inspirando para mim mesma. E de repente Deus foi levando a passar isso para outras pessoas e agora virou um livro. Bom, virou um livro e a gente quer saber agora. Inclusive está sendo lançado numa hora muito importante, uma semana importante. Uhum. Tivemos o Dia Internacional da Mulher. Eu já fiquei muito contente da abordagem que a Canção Nova fez dessa temática no final de semana todo. Nós olhamos para as mulheres que construíram a humanidade desde o seu berço. Nesse final de semana inteiro a Canção Nova nos levou a isto e nós queremos trazer o nosso olhar sobre o verdadeiro ser mulher, sua feminilidade, mas eu quero saber o seu livro, que abordagem você traz, o que te provocou a trazer esse livro, o que contém? Então, Ronaldo, ele partiu mesmo, como eu comecei a falar, né, de um desejo pessoal de maturidade na minha feminilidade, até como ser missionária, tudo isso. E aí vieram algumas inquietações no meu coração, né? O que Deus pensa sobre a mulher? Em meio a tantas vozes hoje que querem dizer para a mulher como agir, como pensar, como se relacionar, como viver, né? A gente vê aí também, se existe um movimento na igreja, existe também um movimento em outras áreas da sociedade querendo ditar para a mulher o que ela deve ser, como agir ou pensar. E aí eu me questionei a respeito do que Deus pensa sobre mim. Então partiu disso, desse desejo de encontrar na palavra de Deus, que para nós, né, da comunidade Canção Nova, tem um papel todo especial, porque é por ela que a gente cultiva ali também a nossa intimidade com Deus, a nossa escuta de Deus. Então eu fui mergulhar na palavra de Deus, o que ele pensa, o que Deus pensa sobre a mulher. E aí eu fui lá para as origens, né, buscar também a partir das mulheres da Bíblia. E é aí que eu quero saber agora. A gente tem visto muitas pessoas falarem sobre as mulheres da Bíblia. Por que elas despertam tanto interesse? E, sobretudo, hoje, quando a gente começa a falar delas ou ao ouvir delas, é algo extraordinário. Então, as mulheres da Bíblia estão voltando a fazer sucesso, não é? É verdade. Eu creio que, primeiro, porque são mulheres reais, né? Que tiveram seus dramas, que cometeram também alguns erros, né? No livro eu vou tratando isso. Foram mulheres que tiveram um chamado muito especial, como a gente vê ali, por exemplo, Sara de Abraão, né? Que foi chamada junto com Abraão a iniciar um povo novo, um povo que acreditasse no Deus único, que cometeu ali erros, que quase sabota o plano de Deus para a vida dela, mas que por uma intervenção de Deus, Deus realiza na vida dela uma obra. E aí, o que eu digo de Sara, a gente poderia dizer de tantas outras, né? Rebeca, e Ruth, e Raquel, enfim, mulheres que cometeram alguns erros, mas houve uma intervenção de Deus e elas puderam colocar esse plano de Deus na vida delas em prática. Então, acho que ver mulheres como nós, que muitas vezes ficam ansiosas, que muitas vezes querem passar por ansiedade, né, colocar os carros na frente dos bois, mulheres reais e que vem ali a intervenção de Deus na vida delas. Eu acredito que essa volta a essas mulheres da Bíblia, ela tem essa questão da realidade, né, de tocar e de ver que é possível, sim, caminhar com Deus e deixar que Ele cumpra a vontade dele em nossa vida.
esticando ainda essa questão, você sabe que eu tenho uma dó enorme das mulheres de hoje, porque, coitadas, elas são alvo de uma confusão terrível entre o ser feminina e o ser feminista. E o ser feminista está afastando a mulher exatamente do eixo, de quem ela é, do que ela foi constituída por Deus. Então eu vejo que a mente das mulheres hoje está uma confusão terrível, porque a voz do mundo também é muito forte, a voz da cultura é forte, a voz dos meios de comunicação é forte, a voz de pessoas despreparadas na mídia é muito forte, e a abordagem da mulher hoje na mídia é muito reducionista. É a mulher preta, é a mulher que tem que ter direitos iguais, é a mulher pobre. Gente, que pobreza, que reducionismo. O que você pensa sobre isso? Exatamente. E a mulher que muitas vezes é vista também pela parte do corpo, né? E vai recebendo até aqueles apelidos pejorativos. Objeto, né? Exatamente. Mas eu super concordo, e é justamente isso. Diante dessas vozes que falam tantas coisas que não são verdadeiras, que são mentiras a respeito da mulher, a gente olha para a palavra de Deus e vê qual é a verdade de Deus a respeito da mulher. E aí nos ajuda muito o pensamento de São João Paulo II, né? E ele trata justamente disso que você está falando, Ronaldo. Muitas vezes o feminismo, ele acaba sendo mais contra a mulher do que a favor da mulher, porque tira dela aquilo que a caracteriza, o que faz a mulher mulher, sua sensibilidade, sua empatia, sua afetividade, seu olhar para o todo, seu olhar sensível, né, às realidades. Então a gente usa também muito São João Paulo II nessa reflexão que a gente coloca aí no livro, até para trazer essa voz, né? João Paulo II foi uma voz bem original, posso dizer assim, a respeito do papel da mulher. E, aliás, não é, Elaine, as mulheres que estão interessadas em sair dessa onda que está no mundo, só de falar de aspectos da mulher, que a gente vê que tem alguma coisa errada nisso aí. João Paulo II escreveu uma carta inteira sobre as mulheres. Ele, como filósofo, como teólogo, como perito em humanidade, ele tem uma visão fantástica do ser mulher, né? Exatamente, a gente trabalha bastante essa carta nisso aí. E ele volta justamente para essa dignidade, né? O primeiro chamado que ele faz ali nessa carta é olhar para a dignidade da mulher. Quando a mulher olha para si mesma e se vê como imagem e semelhança de Deus, se vê como chamada a ser amor, a construir um mundo, a fazer crescer, a gerar vida, isso enriquece, traz uma grandeza assim, uma grandeza imensa na vida da mulher, que faz ela buscar coisas muito maiores do que a gente vê por aí. Quando a gente entende a nossa dignidade, não é qualquer voz que vai ditar o nosso agir. Quando a gente entende quem a gente é no plano de Deus, não é qualquer voz que vai nos arrastar ou nos levar por esses caminhos que a gente falou aqui na nossa conversa, que está descaracterizando. Estão descaracterizando a mulher. Não é qualquer voz ambiciosa nem sedutora que vão chamar a mulher a um tal de empoderamento, que para mim é uma desgraça esse negócio de empoderamento da mulher hoje. Mas aí eu me volto agora para outro aspecto que você também tem aí no seu livro. São Paulo Apóstolo, você também aborda o pensamento de São Paulo Apóstolo neste livro. O que você traz dele? Então, São Paulo, ele fala sobre... Ele que traz, né, aquela analogia de São João Paulo II, da mulher e do homem, da união entre a mulher e o homem ser imagem e semelhança de Deus. Então, a gente trabalha, quando a gente vai falar do ser esposa, que é uma grande vocação da mulher, que foi também muito descaracterizada por essa linguagem atual no mundo, a gente trabalha um pouco essa analogia também de São Paulo, homem e mulher, chamados a se complementarem. E aí a mulher entende qual é o papel dela dentro de um casamento, qual é o papel dela como mãe. Aí a gente dialoga também com São João Paulo II para explicar o que é essa submissão que está lá na carta de Paulo aos Efésios. E enfim, o livro traz essa proposta de ir para a raiz, para a origem, para a gente entender melhor e não ficar perdida. A mulher, mesmo dentro da igreja, muitas vezes fica perdida ou se deixa influenciar por ideias aí feministas, e aí a gente deixa de viver o nosso papel. Então, esse diálogo que a gente vai fazendo no livro quer trazer essa origem.
Bom, o propósito divino da mulher é o tema deste livro. Quando é que ele ficará disponível para as pessoas adquirirem já na loja Canção Nova ou em outros lugares, nas lojas virtuais? A partir de quando? Amanhã, Ronaldo. A partir de amanhã, Opa, então. nas lojas Canção Nova, na loja Canção Nova em Cachoeira Paulista, mas aqui em São Paulo a gente está fazendo, dando de presente algo bem bacana para as mulheres, né? Nesse Kairos, que vai ser também um evento de lançamento do livro, a mulher que fizer a inscrição para o Kairos automaticamente já está adquirindo o livro. Então fala pra gente do Kairos, vai acontecer dia 15 de março, a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 18, Auditório Paulo Apóstolo é onde? Auditório Paulo Apóstolo, Rua Dona Inácia Uchoa, número 62, Vila Mariana, onde está aqui o nosso prédio da TV e da Rádio Canção Nova. Tá aí, gente, então atenção. Como é que faz nas redes sociais para encontrar essas informações, Elane? Bom, simpla.com, por lá você pode fazer a sua inscrição nessa dinâmica que eu falei, né? Fazendo a inscrição você já adquire o livro. Também no site da nossa missão aqui de São Paulo, sãopaulo.cançãonova.com, tem todas as informações do evento. Vai das 8 da manhã às 6 da tarde. Além de mim estarão Antonieta Salles, Padre Gilberto Duarte, ajudando a conduzir esse evento, que vai ser baseado nos temas do livro e tem uma promessa bem interessante, bem forte, viu, Ronaldo? Chamarei ela ao deserto e falarei ao seu coração. Essa é a passagem bíblica que vai guiar as pregações aí desse Kairos, está em Oséias, é uma promessa de Deus, nos colocar num dia inteiro para ouvirmos a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele fala ao coração das mulheres. Gente, a partir de amanhã, na loja Canção Nova, loja.cançãonova.com, loja virtual, não precisa nem sair de casa, mas onde tem loja física da Canção Nova, em breve chegará também nas lojas físicas, mas você já pode adquirir na loja virtual da Canção Nova. Quem está aí em São Paulo, toda a região, entra no Simpla, faz a inscrição do Kairos, já ganha o livro, é isso. Exatamente, é um presente para as mulheres. E domingo, dia 15, vai sentar na primeira poltrona, mas tem que chegar primeiro, né? A gente quer dar um abraço para as mulheres e levar a elas essa grande proposta, né? Deus tem um projeto para você, você pode voar muito mais alto e sair aí dessas tantas vozes que querem falar mentiras a respeito da mulher. Obrigado, Elane. Parabéns também mais uma vez por essa obra nova que você está apresentando para a gente. Tenho certeza que as mulheres vão gostar e os homens também. Os homens que lerem também certamente vão gostar. Realmente, eu trago aqui novamente algo precioso que eu disse para a Elane. As mulheres da Bíblia estão novamente em ascensão. E que bom que a gente tem obras que estão nos trazendo sobre elas para que a gente as conheça, para que a gente veja também o que viveram, a sabedoria de Deus que essas mulheres tiveram em momentos dificílimos da vida, o que não é diferente dos nossos tempos hoje, mas sobretudo, como elas conseguiram extrair a sabedoria de Deus em meio às dores, em meio aos temores, em meio a todas as situações difíceis que viveram. Bom, Elane, um abraço, obrigado. Obrigada, Ronaldo, eu que agradeço, tchau, tchau. Fica com Deus. Olha, gente, 5h30 da tarde, atenção, você de São Paulo, portanto fica aí esse convite.